noite a todos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, a leitura bíblica se encontra em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 até o versículo 12. Então, vou ler o primeiro, os irmãos, o segundo e assim sucessivamente. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu uma água debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam as águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem, então me levou, tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descendo a campina e entrando no mar, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vive por onde quer que entrare esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estão junto dele. Desde Egito até Elim, haverá lugar para estender as redes. E os peixes, segundo as suas espécies, será o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte da árvore que dá fruto para se comer. Não Não cairá cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Dos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o o seu seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra de Deus. Passa para o nosso. Aleluia. Vamos tomar assento, adorando o Senhor. Hoje nós vamos estar aprendendo a lição número 12, na sequência de 13 lições que nós temos na nossa revista, e estamos sendo ministrados a cada culto para estarmos sendo edificados com a palavra. E nós temos a nossa revista, né? Está acabando. E nós vemos que a primeira lição nós aprendemos sobre o atalaia. O atalaia é aquele que deve transmitir, deve avisar o povo do perigo do pecado, do perigo do inimigo estar se aproximando. E o atalaia tem esse dever, essa função, e nós todos somos atalaia de Deus. Na segunda lição, o nosso profeta fala que vem o fim, né? E nós sabemos que está chegando o grande dia.
A terceira lição fala das abominações do templo. E nós sabemos que isso tem acontecido nos dias de hoje também. Abominações que desagradam a Deus. A quarta lição nos fala que quando se vai a glória de Deus, nós sabemos pela história como foi a glória de Israel. A glória de Deus se foi, né, por causa da corrupção. A lição 5 fala dos falsos profetas. Naquele tempo houve falsos profetas e hoje também não é diferente. Nós vemos que tem muitos falsos profetas aí e levando multidões para o engano. Mas nós, que somos bereanos, nós conferimos pela palavra e também o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para nós destruirmos os falsos profetas. A lição 6 fala da justiça de Deus. E nós vemos que Deus é justiça. E nós, como justos, nós oramos por justiça. E nós vemos tanta injustiça social nesse mundo. Nós vemos bandidos sendo soltos e cidadão de bem sendo preso. Nós vemos inversões de valores no mundo, mas vai chegar um dia em que Deus vai entrar com justiça. A lição 7, a nossa responsabilidade individual. Cada um de nós somos responsáveis dos nossos atos diante de Deus. Nós aprendemos que cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós devemos cuidar da nossa salvação. A palavra fala assim, aquele pensa que está de pé, cuidado, não caia. Porque muitas vezes fala, eu sou forte. Aí você cai, aí eu caio. Porque nós temos que nos fortalecer no Senhor. E dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas, lendo um texto anterior, nós vemos que as tribulações, as aflições que o apóstolo Paulo passou, ou sustentou, ou fortaleceu. Assim as tribulações, as provações vêm para nos fortalecer. E eu posso falar ainda, tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus nos fortalece para vencer. E Jesus diz que no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci. Meu irmão fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se eu tenho Jesus comigo, então nós somos vencedores. E vamos prosseguindo para o alvo da soberana vocação. A lição 8. O bom pastor e os pastores infiéis. Nós sabemos disso, que tem um bom pastor e os pastores infiéis. E o nosso supremo pastor é o Senhor Jesus Cristo. O nosso mestre, nosso rei, nosso salvador, nosso Deus, ele é tudo. Mas ele colocou pastores para nos conduzir. E nós temos um pastor que preza pela palavra. O pastor Inácio preza pela palavra, ele prefere que os irmãos estudem a palavra, porque os irmãos viram que o pastor falou na reunião que ele quer os jovens aqui dentro, cada jovem compra a sua revista, estuda em casa e faça uma pergunta lá no grupo de estudo, para que eles possam também desenvolver e também ensinar a palavra futuramente. Então o pastor pediu para os jovens comprarem a revista, e nós sabemos que nós estamos terminando a revista. E os pais deverão comprar então a revista para os seus filhos, para que eles estudem e venham para a classe de aula perguntar também nos grupos de sábado. Né? Então, o bom pastor e o pastor infiéis. Nós sabemos que existem os pastores infiéis aí fora e devemos clamar a Deus. Deus, tem misericórdia desses homens, que eles voltem ao primeiro amor, para que eles se arrependam. Mas, se não se arrependerem, aí vai ser Cristo filhos, né? É a lição nova, fala de Gog e Magog, o dia do juízo, né? Aí já era para o futuro. Nós sabemos que está chegando esse dia também. A lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel nasceu em 1047 e foi reconhecido pela ONU em 1948. Isso, né? A lição 11, nós vemos a visão do templo e o milênio. Também fala do futuro. Fala do futuro. Nós sabemos que nós vamos reinar com Cristo. Nós sabemos pela palavra que nós vamos subir no arrebatamento. Todo aquele que lavou na vestidura no sangue do Cordeiro vai subir no arrebatamento. Vamos participar da boda do Cordeiro na glória. Vamos passar pelo tribunal de Cristo, onde eu e você vamos receber os galardões que estão reservados para os fiéis. Né? Enquanto na terra haverá grande tribulação. Para aqueles que
blasfemaram, para aqueles que zombaram o nome de Deus, para aqueles que perseguiram os cristãos, para aqueles que desafiaram a Deus, haverá grande tribulação na terra. Mas não está na coroa do poder de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nós, como atalaia de Deus, devemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, falar de Jesus, essas almas perdidas. A palavra fala também do filho pródigo. Quando você traz o filho pródigo de volta para o reino, você tira essa alma do inferno. A missão é nossa, de cada um de nós, falar de Jesus para essas almas e trazê-las de volta. É claro que você vai usar a estratégia não do homem, mas a estratégia de Deus como? Orando, buscando a Deus em oração. Deus vai te dar a estratégia como trazer essa alma de volta para o reino. Porque quando o filho pode sair da casa do Senhor, não tem força para voltar. São grilhões e correntes que prendem eles das trevas. Mas nós que somos espirituais temos que clamar e buscar a Deus para trazer essa alma para o reino. E por isso nós precisamos pedir a Deus, derrama o teu amor no nosso coração. Me ajude a exercer o amor para que essa alma volte para a casa paterna. O pai exerceu o amor para com o filho pródigo e também para com o filho mais velho. Que possamos ter esse amor. E a palavra fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos é dado. E hoje então nós vamos estudar a lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E a última lição, a 13ª, o Senhor está ali, né? Então nós vamos estudar a lição 12, mas antes de entrar na lição 12, eu creio que os irmãos estudaram, né? Amém? A lição 12, ela tem aqui na dela, uma revisão do conteúdo. Vamos começar por aqui. Revisão do conteúdo. E a primeira revisão que nós vemos fala assim: aonde nasce o rio das águas vivificadoras? Até agora eu falei, né? Aonde nasce o rio das águas vivificadoras? Vocês vão ter alguma ideia? Exatamente, conforme Ezequiel 47:1. O rio flui debaixo de um umbral do templo. 2. Por que o Cicerone celestial continuou no templo com Ezequiel? Bom, vamos estudar a lição, deve ter respondido. Ou tem uma ideia? Porque a porta oriental estava fechada, esta porta estará fechada, e não se abrirá por ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela e por isso está fechada, conforme Ezequiel capítulo 44, versículo 2. Terceira revisão. O que significa imerso nas águas ou cheio do Espírito Santo? Uma expressão de livros do cristão está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que significa o surgimento e a abundância de águas numa terra estéril? O que significa o surgimento e a abundância de águas numa terra estéril? Nós lemos agora há pouco, na leitura bíblica. Resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Porque onde tem água, tem. Se não tiver água, a planta, o peixe também morre se não tiver. Né? O que acontecerá com as águas do Mar Morto? Como a chegada das águas vivificadoras?
acontecerá com as águas do Mar Morto com a chegada das águas vivificadoras? Abundância de víveres. O Mar Morto vai reviver, vai ter peixes, né? E várias qualidades de peixes. E nós sabemos que isso vai acontecer no futuro, próximo. Parece estar longe, mas está próximo. Né? E tem um vocabulário aqui. Vamos falar então das palavras que são difíceis de entender. Charcos. O que é charcos? O que não entende por charcos? Águas paradas, rasas, sujas. Água parada, rasa. Cicerone. O que significa cicerone? Essa palavra é difícil, né? Cicerone. Difícil, né? A resposta é pessoa normalmente profissional que mostra e explica aos visitantes. É como se fosse um guia turístico. Ele tem um conhecimento, então ele explica, dá explicações. Salitrosos. O que é salitrosos? Nitrato de potássio. Hã? Tem muito salitre. Nitrato de potássio. Contém muito salitre ou nitrato de potássio. Sulfurosas. Não sabe? Significa sulfurosas. Menos Ácido oxigênio. que contém menos oxigênio ou sulfúrico, ácido usado para a fabricação de fertilizantes ou detergentes. São textos, são palavras que estão dentro da nossa lição de hoje, né? Então nós vemos que o título da nossa lição de hoje, a lição 12, fala imerso no Espírito nos últimos dias. O que quer dizer imerso? O que quer dizer imerso? Dentro? Mas tem mais palavras. Podemos definir a palavra imersos. O que mais? Não podemos mergulhar. Debaixo d'água. Cheio. E se eu perguntar agora o inverso, quer dizer, o sinônimo dessa palavra imerso? Quais são os sinônimos? Imerso. Se não está fazendo faculdade, deve saber. Imerso. Sinônimo de imerso. Seria o contrário, não é? Imerso. Imerso é estar dentro, estar envolto, né? Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica que estão nos domínios do Espírito Santo. Isso está ilustrado na visão de Ezequiel, inundando nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Imerso. Agora o sinônimo. Submerso. Afundado. Afundado. Mergulhado. Imergido. Submergido. Que está muito concentrado em algo. Concentrado, compenetrado, atento, absorvido, absorto, entregue, focado, aplicado, dedicado, engolfado, embebido, abismado, imbuído, entranhado. Tudo dentro dessa palavra imerso, nós vemos então o sinônimo, né, que também pode explicar a palavra imerso. Então, quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele vai fluir, como nós vimos na leitura
do texto áureo. Quando eu estou em Cristo, eu vou fluir águas vivas. E esta água viva vai produzir morte? Vai produzir vida. Jesus veio para nós para dar vida, e vida em abundância. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho vida em abundância. Se eu tenho Jesus, eu vou fluir águas vivas, que é palavras de vida eterna, que o Espírito Santo coloca em nossos lábios para edificar meus irmãos e ganhar almas para o reino. Essa é a nossa função como membros do corpo de Cristo, como filhos de Deus e coerdeiro com Cristo. É a nossa missão como crente. Por isso que nós estudamos a palavra para não sermos enganados pelo mundo. E é necessário o crente ter a liberdade de se encher do Espírito Santo e fazer a vontade perfeita e agradável de Deus. Mas o mundo, ele é tão sutil que ele usa vários meios para tirar os olhos do alvo, que é Jesus. A palavra fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Enquanto eu estou com os olhos fitos em Jesus, eu não vou afundar, como Pedro afundou, porque ele viu a força do vento, a força das águas, mas ele estava focado, ele estava ali, atento para Jesus. Porque o impacto dele ver Jesus vindo sobre as águas foi tão forte, que ele focou em Jesus e falou assim, isso é tu, então eu não tenho contigo. Ele focou, ele viu. Assim que nós, quando nós aceitamos Jesus, nós focamos em Jesus, deixamos o pecado e começamos a caminhar. Eu não perdi um culto, não perdi uma vigília, eu não perdi uma oração, não perdi o evangelismo. Eu estava lá, focado. Mas vem os meios do mundo para tirar o nosso foco, tirar o nosso alvo, que é Cristo. E aí nós desobedecemos a palavra, perdemos o alvo. Mas a misericórdia de Deus é tão grande. Ele sempre fala, filho meu, dá no teu coração, eu te perdoo. Enquanto o mundo nos julga, quando o crente velho nos julga, é porque o crente velho não está focado. Igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele estava voltando, o filho mais velho não estava usufruindo da bênção que está junto com o pai. E tem isso na igreja também. Crente velho que não usufrui das bênçãos que Deus tem para dar. Não é bênção para a vida daquele novo convertido, não é bênção para aquele irmão que está precisando de uma oração, de uma cura, de uma bênção. Nós saímos do alvo, do foco, do objetivo, do propósito que Deus tem para com cada um de nós. E o estudo da palavra está nos trazendo de volta para nós nos imergirmos, afundarmos, mergulharmos, navegarmos no rio da vida que é Jesus, na fonte. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Você tem Jesus. Você tem o Espírito Santo. E nós precisamos ser espirituais, entender as coisas espirituais e também entender as coisas literalmente também. Que esse assunto que fala do futuro de Israel, do futuro próximo que está chegando, mas também fala da nossa vida espiritual como deveria ser. E não estamos certos. Introdução. Hoje estudaremos uma lição cheia de simbolismo e importância para a nossa vida. Falaremos sobre o significado literal da passagem do rio que traz vidas, suas implicações pneumológicas e as bênçãos adivinhas dela. Concluiremos falando sobre a restauração plena, não apenas da terra, mas também de toda a criação. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecou, morreram espiritualmente.
perderam o direito de usufruir dos frutos, de viver no jardim do Éden naquela harmonia com a natureza. E aí a terra começou a produzir os cardos, os espinhos, e a palavra fala que o homem do seu suor ganharia o seu pão. Então é justo que o homem trabalhe. Deus deu de tudo para o homem, deu de graça. Mas ele não reconheceu. E nós somos assim, nós recebemos tanta bênção e não reconhecemos, não damos glória a Deus, graças a Deus. Sendo que a palavra nos ensina, em tudo nós devemos dar? E nós não damos graça. Obrigado, Jesus. Nós murmuramos, nós reclamamos por coisas pequenas. E Deus quer que nós sejamos gratos. Gratidão tem que estar no nosso coração. Primeiramente pela nossa salvação. A alegria de ter o nosso nome constando no livro da vida. Já é uma alegria imensa. Devemos ser gratos. Mas nós esquecemos desse benefício, dessa bênção. A bênção da família, a bênção da comunhão, a bênção do abrigo, a bênção da saúde, a bênção, tantas bênçãos que estão nos cercando e nós esquecemos de agradecer a Deus por todas elas. Só reconhecemos as grandes, esquecemos das mínimas. E são tantas bênçãos que Deus tem concedido a nós. Mas a maior delas é a bênção da salvação. Nós vamos estar no livro da vida, nos alegrar, fazer parte deste povo que vai morar nas mansões celestiais. Bom, a definição do termo imerso, eu falei, né? Provém do latim, significa imersão, mergulhar, ou efeito de imergir, ou submersão, e também o ato de mergulhar em alguma coisa, em um líquido, né? A aplicação da definição. Essa experiência da imersão do profeta em águas tem implicações teológicas profundas, conforme João capítulo 7, versículo 37 e 39, que diz: no último, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, o seu interior fluirão de rio de águas vivas. Ele estava referindo ao Espírito que mais tarde receberiam, que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus falou. E nós temos esta água, o Espírito Santo. O dia que eu e você aceitamos Jesus, nós somos selados, devemos ser. Agora é necessário nós buscarmos um revestimento de poder, de autoridade. E assim eles fizeram lá. Em Atos nós vemos que quando estavam todos reunidos, receberam o Espírito Santo e cumpriu-se a profecia de Joel 2:28. Ao longo dos séculos, cristãos de todos os ramos do cristianismo reconhecem esta ligação teológica com águas e o Espírito Santo. Ezequiel, imerso nessas águas, pode perfeitamente ser comparado ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo, conforme João 5:6. Diz: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então nós sabemos pela palavra que o Espírito Santo é água. Em nenhum livro do Antigo Testamento revela essa identidade, os atributos e as obras do Espírito Santo como Ezequiel. Isto está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Então, conforme nós lemos, essa água sai lá do templo e vai descer e vai trazendo vida. Isso é futuro, é algo glorioso. Mas nós podemos viver na dimensão do Espírito, até o arrebatamento da igreja, depois participar, reinar com Cristo 1000 anos, depois que houver a transformação da terra e a terra já produzindo esses frutos, o mar dando seus peixes. Isso é futuro. E nós estaremos reinando com Cristo. É algo glorioso que ainda não conseguimos, na nossa mente, conseguimos focalizar esse futuro. Porque nós conseguimos ver o material, a palpa
material aqui. Mas nós somos espirituais porque nós nascemos de novo da água e do Espírito. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos? Quer nascer de novo? E nós nascemos de novo da água e do Espírito. Pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Para que possamos entender que é necessário nós termos essa água em nossas vidas, constantemente. Ezequiel contempla um rio de águas vivas que flui do templo, o rio do novo templo. Antes de falar da divisão da terra, Ezequiel descreve a visão de um rio que nasce no templo e corre pela terra. O rio traz cura, purificação a uma terra que havia testemunhado grandes perversidades, ao ponto de não poder mais suportar a contaminação e vomitar o povo para o exílio. Então nós vemos que o povo de Israel pecou. O povo de Israel fez coisas erradas, desobedecendo a Deus. Aí veio a justiça de Deus para o povo de Israel, que aconteceu, Deus mandou eles para o exílio. Foi a forma que Deus usou para tratar com o povo de Israel. Os irmãos sabem que depois que o povo foi exilado para a Babilônia, nunca mais eles adoram agora outros deuses. Mas ainda não reconheceu Jesus como Messias. Vai reconhecer um dia. Vai reconhecer um dia, vai chegar esse dia. Mas eles não adoram outros deuses. Antes eles adoravam os deuses do Egito, os deuses babilônicos, os deuses dos filisteus, e foi a justiça de Deus que levou eles para, porque não obedeceram a sua palavra. E nós também corremos no mesmo risco se nós não obedecemos a palavra de Deus. A palavra está aí exposta. A palavra de Deus está sendo explicada, ensinada para que nós obedecemos ela e vivemos por ela. E nós também sempre continuamos encheios do Espírito Santo até arrebatamento da igreja, encheios do Espírito Santo em santidade ao Senhor. E é necessário nós nos enchermos do Espírito Santo. E isso não tem que ser individual. Tem que começar por mim. Eu tenho que me encher do Espírito Santo para que o avivamento comece por mim e vai contagiando os outros. E para isso nós temos que nos enchermos, buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. 2.1. O rio que tem o seu nascedor no templo, depois de ver as cozinhas do templo, Ezequiel 46, 19, 24, o profeta reparou que num pouco de água que saía do Santo dos Santos passava pelo lado do sul do altar. Eis que saíam águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Ezequiel 47, 1 a 12, nós fizemos a leitura agora. O guia conduziu o profeta para a porta norte, a porta oriental estava fechada, e ao redor do templo, até a porta oriental, onde viu a água saindo debaixo do templo, lá do sul, para ver da porta. O guia mediu a profundidade das águas 4 vezes, e o rio tornou-se tão profundo que não era possível nadar, não era possível passar por ele, somente a nado. Ezequiel descobriu que o rio corria para o Mar Morto, onde não dava nova vida àquela área abandonada. Então nós vemos aqui que esse rio que saiu do templo trazia vida. E nós precisamos entender o significado de cada texto. O rio produz vida por onde passa. O texto sagrado diz: todos os seres vivos que povoavam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto tornarão saudáveis. Tudo viverá por onde quer que esse rio passar. A água do templo tornaria saudável ao Mar Morto, bem como aos rios, fazendo multiplicar as criaturas aquáticas por onde quer que passasse. As árvores da margem do rio proveriam alimentos todos os meses e as folhas seriam usadas como fins medicinais. E a vida vem do templo de Deus e não de um palácio ou de um edifício do governo. Nós sabemos isso espiritualmente. O
Literalmente vai acontecer isso com Israel. Mas espiritualmente, nós sabemos que nós precisamos usufruir dessa água do Espírito para produzir vidas espiritual, para que essas vidas sejam resgatadas e também produzam vida espiritual, ou produzir fruto do Espírito. Nós temos a água viva. Jesus é a água viva. E quando você leva a água viva para um sedento, uma alma sedenta, e essa alma bebe essa água viva, ela vai fazer igual aquela mulher pecadora, ela vai evangelizar. Ela vai falar para as pessoas de Jesus que Jesus fez. Se você não conhece uma pessoa sedenta, peça ao Espírito Santo para que você leve essa água viva a Jesus. Para que essa alma beba dessa água e tenha vida eterna. É nossa missão. 2.3. O rio estava localizado em Jerusalém. Jerusalém é a única cidade importante da antiguidade que não fica à beira de um rio. E no Oriente, um suprimento confiável de água essencial para a vida e para a defesa do povo. Na era do reino, Jerusalém terá um rio como nenhuma outra nação já teve. Mas se trata de um rio literal, de um símbolo sagrado do poder vivificador do Senhor. Talvez sejam ambos. Falam desse rio como algo literal, de modo que ele tanto ilustra quanto realiza a obra vivificadora de Deus. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No estilo, no inverno sucederá isso. Zacarias capítulo 14, versículo 8. Jesus considerou esse rio como símbolo do Espírito, conforme João capítulo 7, versículo 37 a 39. E o apóstolo João viu uma cena semelhante à cidade celestial de Deus no jardim do Éden. O rio tinha um papel importante, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 10 a 14. Então nós sabemos que vai acontecer literalmente, mas também espiritualmente está acontecendo conosco. Que nós precisamos sempre estar olhando para Jesus, para o nosso Deus. Pois é através dele que nós bebemos da água da vida. E temos a água da vida, nós fluímos como fontes de águas vivas para a glória de Deus Pai. Terceiro ponto, terceiro tópico. A experiência do profeta Ezequiel no rio das águas vivas. O texto diz que mediu 1000 côvados, Ezequiel 47, parte B, versículo 3. A medida de 1000 côvados equivale a mais ou menos 500 metros, ou meio quilômetro, mostrando que devemos prosseguir a comunhão por etapas, conforme 2 Coríntios 3:18. 3.1. Águas na altura dos artelhos, o Ezequiel 47:3b. O ato de molhar os artelhos dos pés nos dá santificação. No Antigo Testamento, os sacerdotes deveriam lavar os pés na pia de cobre, pois só assim estariam em condições de adentrar no tabernáculo. E essa pia lembra a dupla função da palavra. Como espelho, ela mostra os erros do homem, conforme Romanos capítulo 7, versículos 7 a 9. Mas como a água, ela é um instrumento do Espírito para santificar, conforme Salmo 119, versículo 9 a 11, João capítulo 15, versículo 3, João 17 e Efésios 5, 26. Nas Escrituras encontramos várias exortações bíblicas quanto ao nosso andar, conforme Provérbios 10 e 9, Isaías 2 e 5, Gálatas 5 e 16, Efésios 2 e 3. Então nós vemos que a água tem um papel fundamental em nossas vidas. Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que nos tem. Falar da água é a palavra vai nos limpar. Jesus é o verbo vivo. Quando nós deixamos a palavra entrar no nosso coração, ela vai fazer o efeito de limpar, de nos purificar, de nos transformar, de nos
fazer produzir fruto do Espírito. Nós vamos ter a natureza de Cristo aparecendo em nós, porque os apóstolos, quando chegaram na cidade de Antioquia, pela primeira vez eles foram chamados de cristão, porque eles tinham a mesma atitude de Cristo. E eu e você, como cristão, nós devemos ter a atitude de Cristo. Saber perdoar como Cristo perdoou, saber amar como Jesus amou, ter compaixão como Jesus teve compaixão. Mas muitas vezes nós não temos compaixão, muitas vezes nós não temos amor, muitas vezes nós somos egoístas e ficamos, não quero para mim, só para mim, só para mim. Mas nós temos que compartilhar as bênçãos da parte de Deus. Nós temos que deixar Jesus aparecer através das nossas palavras, das nossas atitudes, através da nossa oração. E muitas vezes, não vou orar para aquele lá porque aquele irmão me ofendeu. Não vou orar por aquele lá porque aquele lá, eu estou escolhendo pessoas para orar. Não, eu tenho que orar por todos. O apóstolo falou, eu me ponho de joelho. E nós também, nós temos que ter essa atitude de pôr de joelho e orar pelos nossos irmãos, pelos nossos inimigos, por aqueles que precisam. Mas nós perdemos muito mais tempo hoje com outros afazeres. Porque o inimigo sabe que o crente que ora, o crente que busca, o crente que jejua, o crente que ora, ele vai atrapalhar a ação do inimigo na vida do meu irmão. Porque a palavra fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas quando o crente é espiritual e ora e busca, Deus revela os seus ardis pela palavra. Deus usa o pregador pela palavra e revela o ardis de Satanás na vida do crente. E quando o Espírito Santo usa esse pregador para mostrar e revelar os ardis de Satanás na vida desse crente, o crente vem voltar. Vem se humilhar, pedir perdão para Deus, porque estava dando brecha para o diabo. Porque o inimigo é tão sutil, ele fala que ele transfigura, tem anjo de luz, ele pode enganar. Ele é enganador, ele é pai da mentira. E se você não tiver a palavra no teu coração, você vai acabar acreditando na mentira do diabo. Ele é sutil. Por isso que nós precisamos da palavra, nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, precisamos nos encher do Espírito Santo. Por isso que essa lição fala nos dois sentidos, literal e espiritual. Literal é difícil de compreender, sim, mas sabendo que é algo futuro, sim, mas que vai acontecer? Vai sim, porque tudo que o Senhor falou pela sua palavra está se cumprindo até o dia de hoje. E nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, nos apegar a Jesus Cristo, navegar no oceano do Espírito. É algo glorioso, mas é difícil, pois exige renúncia da nossa parte. E a renúncia é tão linda, dificultosa, porque os manjares são muitos. Os outdoors do mundo são grandes demais e tem tanta coisa nos oferecendo que nossos olhos não querem. Porque a carne deseja as coisas do mundo. Mas nós precisamos ter o discernimento de Deus e entrarmos nessas águas maravilhosas do Espírito. Falamos da água do arteiro. Agora a água dos joelhos. Duas verdades que podem aprender o profeta Ezequiel encontrava nesse livro. Vejamos, vivendo sob o controle do Espírito, a experiência de ter águas na altura do joelho pode ser comparada à regeneração. Com águas nessa medida do corpo, o profeta não conseguia andar com facilidade, pois as águas exerciam força nas suas pernas. Do mesmo modo, quando nós nos aprofundamos na comunhão com o Espírito Santo, a nossa natureza passa a ser controlada pelo Espírito e experimentando uma vida de oração. As águas na altura do joelho nos ensinam que Deus quer nos conduzir numa vida permanente de oração, pois só assim podemos crescer em comunhão.
E a base de todo relacionamento, diálogo, é orar, é falar com Deus, é dialogar com Deus, conforme Gênesis capítulo 18, versículo 23, Êxodo 14, 15, Jeremias 33, 3 e Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando tu for falar com teu pai, senta no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que vem sempre te confessará. Intimidade, comunhão com Deus. Isso Deus pede de cada um de nós, e por isso há dificuldade sim, mas não é impossível, porque Jesus demonstrou que era possível. Jesus, se você olhar pela palavra, você vê que ele era ocupadíssimo. Muitas pessoas para curar, para libertar, para ministrar, mas ele não tinha tempo para falar com o Pai. Ele se retirava ao lugar solitário e falava com Deus. Subia ao monte e falava com Deus. Depois ele vinha na forma sobrenatural encontrar seus discípulos, na forma poderosa. Mas ele mostrou que ele precisava de oração, eu também preciso. Nós precisamos orar mais, buscar mais. Em Jeremias 33 fala, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. E nós não sabemos, porque está na palavra. E para ser revelado pela palavra, nós temos que adentrar no profundo da palavra. Mas é difícil, dá sono, é cansaço físico, é cansaço emocional. São setas, são dardos, são perseguições, são afrontas, são as injúrias, são as calúnias, são as fofocas, tantas coisas que vai nos sufocando de ter a comunhão com Deus e a sua palavra. E nós precisamos entender que nós temos que vencer tudo isso pela palavra. A palavra fala, resistir o diabo e ele fugirá de? Pela palavra. E para resistir o diabo você tem que se aproximar da palavra, de Deus, do verbo vivo. Se eu não chegar no verbo vivo, se eu não chegar em Jesus, eu não tenho como resistir o diabo, ele vai destruir. Ele é mais poderoso que eu. Ninguém é mais forte que o diabo. Somente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus em nós, se eu me aproximando dele, aí eu resisto do diabo, ele vai fugir. Mas eu tenho que me aproximar de Deus, porque ele quer se aproximar de nós. Isso depende de cada um de nós, individual. 3.3, água nos lombos. Águas na altura do ombro. A vida espiritual é progressiva, não é estática. E outra vez mediu 1000. E esse nível que o Espírito Santo quer que nós cheguemos, uma total rendição, tal como o vaso se rende às mãos do oleiro, conforme Isaías 24 e Jeremias 18. Deixemos o controle da nossa vida nas mãos de quem sabe dirigir. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. As águas abundantes formaram um extenso rio. Ele mediu mais 1000 e era um rio que pode ser comparado ao Espírito Santo, conforme Isaías 41, 18, João capítulo 7, versículo 38. A experiência de nadar no rio fala das poderosas manifestações de Deus na nossa vida, como por exemplo, o batismo no Espírito Santo. No entanto, devemos entender que ter alcançado o revestimento do poder constitui apenas o início do clima da vida espiritual cristã. Deus quer que busquemos com zelo os dons espirituais. Tem pessoas que buscam e recebem o batismo e para ali. Não buscam mais os dons espirituais para que venha edificar a igreja. Deus quer que os crentes tenham os dons espirituais para que a igreja seja edificada. O batismo é o primeiro degrau do ministério espiritual, para ser usado por Deus. Deus quer usar a cada um numa dimensão, mas é uma batalha, uma dificuldade tão grande, porque o inimigo não quer que você receba os dons, o inimigo não quer que você seja um crente de oração, o inimigo não quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você seja um crente dominado, um crente acomodado. É isso que está acontecendo hoje no mundo, no geral. No geral está acontecendo isso.
tantos crentes despercebidos, está se amoldando aos padrões do mundo. O crente é diferente, irmão. O cidadão do céu é diferente. Falar do cidadão do céu, vai falar das coisas celestiais, vai falar de eternidade, vai falar de vida eterna, vai falar de saúde espiritual. Mas o crente carnal vai falar das coisas materiais. Ele não tem o céu como alvo. O crente material, ele vai ter o alvo dele, uma mansão, um iate, um avião, a casa na praia. A visão dele vai ser os bens materiais, o crente carnal. Mas o crente espiritual não. Ele sabe que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Toda a terra pertence ao Senhor. Ele é o dono do mundo. Nós servimos a Ele. E nós vamos reinar com Ele. Então a nossa preocupação não está nas coisas materiais. Porque nós cremos na palavra. Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e o seu reino e a sua justiça de Deus, mais as coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar. Isso depende de nós buscarmos o reino de Deus, e muitas crentes, mas que tem medo de buscar o reino, porque eu vou fazer muitos anos, eu vou batalhar, eu vou batalhar, eu vou. E esquece que o espiritual é mais importante. Buscar a Deus é mais importante, porque se o crente não tiver saúde, como vai trabalhar? Quem dá saúde? É Deus. Quando o crente não quer mais buscar Deus, Deus permite uma enfermidade, então vai buscar Deus. Deus permite uma prova para ele buscar Deus. Porque Ele ama, mas que Ele corrige. Ele te ama, Ele nos ama. A cada um de nós. Pois nós temos entender que devemos navegar no céu do Espírito, buscando a beleza em primeiro lugar e buscar os dons. 3.4. Água como símbolo do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo opera no reino espiritual, em que a água não faz a ordem material. A água purifica, refresca, a água sacia a sede, a água torna frutífero o estéril. Ela purifica o que está sujo, restaura a limpeza. É um símbolo adequado da graça divina, que não somente purifica a alma, mas também acrescenta a beleza divina. Assim como a água é um elemento indispensável na vida física, o Espírito Santo é indispensável na vida espiritual. Assim como a água encontra as 3 regiões do universo, ou seja, na expansão dos céus, sobre a face da terra e debaixo da terra, o Espírito Santo também opera nas 3 dimensões, na constituição humana, produzindo regeneração do espírito, da alma e do corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, produzido uma lavagem da regeneração e da renovação, conforme Tito capítulo 3, versículo 5. Que possamos, amados, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, em todas as áreas, porque às vezes tem algum cômodo do nosso coração aí que nós não deixamos Deus visitá-lo, fazer a entrada. Porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. E quem pode abrir? Deus não. Ele respeita a nossa vida. Ele está falando: eu quero curar. Eu quero passar o bálsamo nessa ferida que há muitos anos já aconteceu contigo. Ele está lá batendo, mas falar essa palavra não para mim, porque ele não faltou no culto. Ele não veio. Nós somos assim, nós temos simulamos. Deus está falando comigo, mas eu simulo comigo, não, fica lá. É verdade. Isso acontece com todos nós. Muitas nós dissimulamos. E Deus conhece o coração. Mas Ele não. Estou à porta e bato. E depende de mim. Falar: eu quero essa cura, Senhor. Me cura dessa enfermidade. Desse ferimento que já foi causado há muitos anos atrás. E eu ainda não liberei perdão. Deus, me ajuda a liberar o perdão. Eu quero perdoar conforme a tua palavra.
continua dissimulando, dizendo, não é comigo, não é comigo. Mas se Deus colocar-nos na balança, será que vai ser uma balança justa? Será que vamos passar pelo teste da balança? Teve um rei que não passou. Pesado que fosse uma balança, que fosse achar que falta. Cuidado. Precisamos tomar cuidado. Por isso Deus fala conosco pela palavra, para nós nos humilharmos, passarmos pela regeneração, santificação, sendo transformados pela palavra. 4.1, a mudança. Ezequiel 47, versículo 7. O que diz aí? Ezequiel 47, versículo 0, assim. Retornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Mudança. Não produzia e começou a produzir. O profeta começou a descrever o que viu após o rio começar a fluir de forma abundante. À sua margem havia abundância de árvores. Isto porque aquela água foi tirando a sequidão do caminho e trazendo grandes transformações na natureza. Assim também, quando o Espírito é derramado sobre a nossa vida, a nossa natureza dura e enrijecida é transformada, conforme João capítulo 3, versículos 5 a 8. O resultado da água sobre a terra seca são comparadas às Escrituras com os resultados que o Espírito proporciona ao ser derramado no homem, conforme Isaías capítulo 35, versículo 7. Mas está na palavra. Vamos deixar que a palavra faça a limpeza em nosso coração, para que haja mudança e vamos produzir fruto, porque isso fala de Israel, mas também fala de nós. A palavra é a espada de dois gumes, ela corta de dois lados. Ela ensina dos dois lados, literal e espiritual. Quem é espiritual entende, o homem carnal não. O homem carnal fala, não, é só literal, é só literal. Para que você não viva na dimensão do Espírito, ele vai falar, é literal. Mas nós cremos no espiritual, e acontece no espiritual quando o crente deixa fluir o Espírito. Aleluia. 4.2, Ezequiel 47, versículo 9, parte A. Por causa da grande quantidade do sal do Mar Morto, nenhum ser vivente consegue manter-se vivo lá. Suas águas são paradas e não há ondas, por isso é chamado de Mar Morto. Contudo, quando as águas que Ezequiel viu atingir esse mar, a morte que nele está dará lugar à vida, fazendo que haja uma enorme quantidade de peixes dentro das suas águas, conforme Ezequiel 47, versículo 9, parte B. É o desejo de Deus, fazer com que as suas águas sejam em nós derramadas, a fim de proporcionar uma vida abundante. Deus quer, né, irmão? Agora depende de mim. Eu quero. Depende de mim, de nós, individual. Eu quero dessa água, eu quero usufruir dessa água. Ou só quero ouvir e ficar quietinho. E nós sabemos, como crentes, que quando nós recebemos, não é para nós, é para transmitir. É para compartilhar a bênção que você está na água viva. A alegria, o gozo do Espírito não é ficar aqui. Compartilhar para as outras pessoas, para que assim tenham o mesmo gosto de nós que somos cidadãos do céu. Só que o inimigo da nossa alma não quer que você sinta isso. Ele não quer que você usufrua disso para você não compartilhar com os outros. É ardiloso o inimigo da nossa alma. Ele consegue enganar nossa mente através dos seus projetos malignos que estão aí fora. E Deus falando pela palavra, estamos usando pela palavra. Mas eu vou dizer, não é para mim essa palavra, é para aquele lá. E Deus quer para cada um de nós. 4.3. Frutificação. Eu falei da vida, 4.2 falei de vida. 4.3, Ezequiel 47, 12. O profeta contemplou que a árvore resistente com os frutos saborosos encontrava-se no mar, na margem do rio. Uma verdadeira renovação acontece fazendo que o caráter adâmico seja suplantado pelo caráter de Cristo, pelo fruto do Espírito, Mateus capítulo 3, versículo 8 e Gálatas 5, 22.
Esse fruto aponta também para as obras que acompanham a salvação, Efésios 2:10. Ele quer que sejamos produtivos e dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando para toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 10. E outros textos bíblicos colaboram com essa assertiva, que é João capítulo 15, versículo 2, e Filipenses capítulo 1, versículo 11. Então, não sabe do fruto do Espírito, não preciso descrever aqui amor, bondade, humanidade, fidelidade, mansidão, temperança e próprio. Nós devemos produzir esse fruto pelo Espírito. E, terminando a conclusão da nossa lição, breve Deus vai restaurar não apenas a nação de Israel, mas todos os povos. O jardim voltará a existir, não será apenas um novo Éden, mas antes uma nova terra, onde o pecado não dominará mais. Enquanto isso não acontece no mundo físico, podemos receber o Espírito Santo, a restauração da nossa vida espiritual, e permanecermos fiéis, contemplaremos a restauração apenas da tua criação. Nós sabemos que isso tudo que está escrito no profeta Ezequiel 47 vai acontecer no futuro, depois do arrebatamento da igreja, depois que passar a grande tribulação na terra, enquanto nós estivermos na glória, participando da boda do Cordeiro. Então vamos nos alegrar na presença de Deus, sabendo que isso vai acontecer literalmente com Israel. O Mar Morto vai reviver, né? Estava assistindo um vídeo de uma jovem lá de Israel falando que está começando a aparecer um raminho verde na cidade de Sodoma, né? Mano, um raminho já mostrou lá, né? Para a região que é do sal, é impossível, mas para Deus tudo é possível, tudo que Deus fala está se cumprindo, né? E nós sabemos que a profecia bíblica ela se cumpre, pois nós cremos nesta palavra poderosa. E se nós cremos, devemos obedecer. E se devemos obedecer, devemos viver de acordo com ela, em obediência à sua palavra. Por isso é ministrado essas lições tão importantes, né? Que é um curso teológico. A última lição, o Senhor está ali. Os irmãos estudem, né? Venha para o culto com perguntas, venha se preparar para o grande e glorioso dia. Porque o mais importante é nós estarmos sendo fundamentados na palavra de Deus, sendo limpos pela palavra de Deus, sendo transformados pela palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé, que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor da lição de Deus. Sim. Querido Deus, querido Pai, quero te louvar pela tua palavra, Senhor Deus, que vem de encontro aos nossos corações. E muitas vezes nós não temos usufruído, Pai, de navegar no oceano do Espírito, de beber da fonte da água viva e assim nascer uma fonte em nosso interior para também jorrar para outras almas necessitadas. Tira todo o bloqueio, tira todo o impedimento e nos ajude a navegar no oceano do Espírito, Pai. Tira todo o medo, tira todo o engano do nosso coração, da nossa mente, Pai. E nos ajuda, Senhor, a entrar de acordo com a Tua palavra na Tua presença, Pai. Vai limpando então o nosso coração. Vai limpando pelo sangue do Cordeiro. Vai limpando pela palavra poderosa. Vai limpando, Pai, em nome de Jesus, o nosso coração, nossa mente, Pai, nossa alma. Que possamos estar limpos pela Tua palavra, Senhor. Sendo transformados para a glória do Teu nome, Senhor. E que possamos sim navegar na dimensão do Espírito, Pai. E assim vivermos na plenitude do Evangelho de Jesus na terra, Pai, durante nossa peregrinação na terra, Senhor, porque sabemos que em breve estaremos contigo nas mansões celestiais. É a nossa esperança, Pai, nos ajuda, nos fortalece, Pai, a cada um de nós, Pai. Ao que nós rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos, amados irmãos, estar adorando a Deus com nossas ofertas, com nossos dízimos.